Olá, nós vamos entrevistar o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro. Bem, vamos começar e agradecer o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, nos receber aqui em São Paulo para uma entrevista para a Jovem Pan, em que a gente vai tratar de questões afeitas ao Exército em especial, né? E tudo que ocorre no Brasil hoje está afeito estritamente à área da segurança e tal. Então, com base nisso, eu agradeço o general Vilas Boas nos receber aqui. Eu queria, a primeira questão a colocar ao senhor é a ordem do Dia do Soldado, do dia 25 de agosto, que foi no dia 24, do dia 25 era um sábado, né? O senhor diz, eu fiz questão até de anotar, o senhor diz literalmente: perdemos a disciplina social, a noção de autoridade e o respeito às tradições e aos valores, o que nos tornou uma sociedade ideologizada, intolerante e fragmentada. Estamos nos infelicitando, diminuindo nossa autoestima e alterando nossa identidade. Queria que o senhor, por favor, falasse disso. Esse é um tema que aparentemente possa não dizer respeito às Forças Armadas, mas uma das funções da defesa e das instituições que compõem a defesa é de serem guardiães, de certa forma, da identidade nacional e de preservação dos valores essenciais à nacionalidade brasileira, até porque as Forças Armadas, e em especial o Exército, participaram ativamente do processo de construção da nacionalidade. E isso é algo que nos preocupa realmente, vermos a nossa sociedade caminhando, se dirigindo a um caminho em que pode acarretar a perda da nossa identidade, da essência de nós brasileiros como nação. E esse é um processo que está em andamento, né, com toda essa degradação desses valores e agravado ainda pela ideologização das questões nacionais. Perdemos a visão de resultado e ficamos aprofundando os problemas, fazendo mais do mesmo e impedindo, portanto, que se faça um diagnóstico adequado e, sobre esse diagnóstico, se possa elaborar soluções para os problemas do país. Perfeito. Eu colocaria para o senhor, tem uma outra passagem da ordem do dia, o senhor diz o seguinte, textual: somos um grande país que não consegue vislumbrar um projeto para o seu futuro, nem tampouco identificar qual papel exercer no concerto das nações. O que o senhor, em nome do Exército, quer dizer sobre isso? Quer dizer, essa dificuldade que nós temos de pensar o futuro. O Brasil, entre a década de 30 e a década de 80, desse interregno de 50 anos, foi o país do mundo ocidental que mais cresceu. Porque nós tínhamos uma ideologia de desenvolvimento, havia um sentido de projeto para o país. Na década de 80, 70, 80, cometemos o erro de permitir que a linha de fratura da Guerra Fria dividisse a nossa sociedade e, em consequência, perdemos a coesão e estamos hoje um país à deriva, que não conseguimos estabelecer nem mesmo que papel o nosso país deve cumprir no mundo. E perdemos a ideologia de desenvolvimento, a coesão e o sentido de projeto, que é essencial que se coloque como um farol para abrigar todas as discussões nacionais. Que elas tenham uma referência, uma grande referência. Não havendo isso, nós acabamos nos deixando envolver pelas questões momentâneas, sem perder esse foco no futuro. Justamente sobre essas questões, general, há questões mais estratégicas. Eu estou falando uma linguagem mais vulgar, eu não conheço a linguagem militar, sou muito ruim ao tratar das questões militares, mas as questões mais de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Nas questões de curto prazo, o senhor destaca a intervenção feita na segurança pública, vale lembrar, né? Que não é uma intervenção militar, como o senhor falou, já destacou diversas vezes no estado do Rio de Janeiro, e o senhor fez questão na ordem do último dia 25 de agosto, de dizer o seguinte, eu vou ser textual:
passados 6 meses, apesar do trabalho intenso de seus responsáveis, da aprovação do povo e de estatísticas que demonstram a diminuição dos níveis de criminalidade, o componente militar é aparentemente o único a engajar-se na missão. O que o senhor quer dizer com isso? Inicialmente, professor, é importante que quando eu me referi a esse componente militar, sim, sejam incluídas aí as instituições policiais. Perfeito. Também. Tenho um profundo respeito pela profissão de policial, tanto militar quanto civil. São pessoas que saem diariamente de suas casas sem a certeza de que vão retornar ao final do dia, mal remunerados, não gozam de nenhum prestígio da sociedade a qual eles servem. Mas falta a compreensão, ou há uma compreensão inadequada, o pressuposto de que, uma vez empregado as Forças Armadas, o problema estará resolvido. E absolutamente, nesse tipo de conflito, o papel das Forças Armadas é o de obter e garantir a segurança e a estabilidade para que os outros setores de Estado e de governo, a quem cabe promover mudanças da realidade daquele ambiente propício ao crescimento do crime, que veio a atuar e, portanto, modificar essa realidade e reverter este processo, que veio de longo prazo, é um processo contínuo, que está se agravando, e eu me preocupa porque alguns centros de gravidade dessa questão não estão sendo atacados. O primeiro deles é a questão do todo o arcabouço jurídico. Vivemos uma situação de emergência e que medidas de caráter urgente e emergenciais devem ser adotadas. Caso contrário, toda atuação dirigida aos centros de violência não terão eficiência e a efetividade necessária. O segundo é a questão das drogas. O Brasil vive uma situação extremamente grave com relação à droga. Somos o segundo maior consumidor de cocaína, primeiro de crack, somos corredor de passagem, e a questão da droga não está sendo atacada, até porque ela é o grande combustível das organizações criminosas que estão se estruturando, se transnacionalizando, se federalizando e aumentando a capacidade de contaminação em outras instituições do país. E o terceiro aspecto é da reestruturação das instituições policiais. Um trabalho muito criterioso, muito bem feito, que está sendo feito no Rio de Janeiro e que precisa ser estendido a todo o país. Tem uma questão, general, que o senhor fez referência também na ordem do dia. Eu estou usando a ordem do dia porque eu acho que ali é uma espécie de resumo das grandes questões nacionais bem, sim, contemporâneas que nós estamos passando. Eu acho que foi feito de uma forma tão sucinta e clara, sem adjetivação, que raramente a gente vê, porque nós somos o país dos adjetivos, né? Isso, muito retóricos. Então, o senhor lembra de uma questão dizendo, olha, nós estamos perdendo cerca de 63 mil vidas por ano. É uma barbárie e tal, né? As Forças Armadas têm condições de resolver essa barbárie? Ou o Exército em particular? Por si só, não. É o que eu já me referi. Sim. Quer dizer, a segurança pública é responsabilidade de todos. O atual governo tomou uma medida que era necessária, que foi a de criar um organismo para tratar da segurança pública. Até porque muitos aspectos têm que ser federalizados. Tem que haver um sentido de integração, tanto interna no país, como também externa. Porque o problema da droga, por exemplo, nenhum país tem condições de resolvê-lo por si só. Então é importante esse sentido de integração. Integração, vamos dizer, territorial, mas integração também dos diversos sistemas, diversos setores de atuação. Porque
retornando à questão da droga, ela tem um componente de educação, ela tem um componente de saúde, tem um componente que diz respeito às famílias, ela deve ser atacada pelo lado da oferta, pelo lado da demanda, e aqui não cabe opiniões com base em senso comum. Sim. As coisas, muito se ouve falar, eventualmente, pessoas emitirem opinião sobre isso, mas de uma maneira superficial e às vezes irresponsável. Essa questão muito séria está consumindo o tecido social nacional e eu particularmente temo de nós estarmos nos encaminhando para uma situação semelhante ao que viveu a Colômbia no tempo dos quartéis ou do que vive o México atualmente. General, não parece que, usando uma expressão popular, a ação feita no Rio de Janeiro agora, fundamentalmente pelo Exército, é uma espécie de enxugar gelo, no seguinte sentido: tem data de término, 31 de dezembro desse ano, né? Há ações que muitas vezes pela imprensa nós vemos, chega o Exército, retira barricadas que são colocadas em certas áreas de acesso, em determinadas favelas. Eu não gosto da expressão comunidade, porque favela é favela mesmo, né? O Exército se retira, aquelas barricadas são recolocadas. O Exército volta, retira as barricadas, 2 dias depois elas são recolocadas. E fica como uma espécie de território liberado, como se no Brasil tivesse vários estados, né? Os estados dos milicianos, dos traficantes e o estado propriamente dito tal. Como é possível, e ainda com dificuldades legais no campo da ação das Forças Armadas, né? Muitas vezes uma morte de um civil pode trazer sérios transtornos a alguém que é acusado de ter, num confronto, ter atingido um civil tal. E o senhor faz referência a um outro ponto, eu queria discutir 2 pontos, a que todos lembram, e deve ser lembrado, a vereadora assassinada e o seu motorista, se é devidamente apurado o fato. Porém, recentemente, coisas de cerca de 2 semanas, um cabo e 2 soldados foram mortos e as pessoas sequer se recordam do nome dele. Aí é a questão do campo ideológico. Então, seria 2 pontos, general. Primeiro, não é, desculpe usar essa expressão, enxugar gelo, essa ação que é feita pelo Exército no Rio de Janeiro. E segundo, por que uns são lembrados e outros não? A ação mais importante que está sendo desenvolvida no Rio, ela não tem visibilidade, que é a de recuperação das estruturas policiais, em todos os seus aspectos. E recuperar a capacidade administrativa, a capacidade gerencial, porque ela é fundamental para restaurar o funcionamento de todos os subsistemas da polícia. Então, o sistema de gestão de recursos humanos, por exemplo, o sistema administrativo de aquisições, de realização de licitações, e isso agora está se concretizando. Os equipamentos começarão a chegar a partir de agora. A parte de treinamento dos policiais, veja como uma profissão em que a eficiência e até a vida das pessoas depende da prática do dia a dia, do confronto, do tiro, etc. Isso não era treinado. Então, isso tudo está se consolidando agora. E o grande objetivo é exatamente para que se tenha depois uma permanência nas ações, uma efetividade ao longo do tempo, de forma que quando nós sairmos, fique este legado e a Polícia do Rio de Janeiro tenha de readquirir essa capacidade da presença, da dissuasão e da efetividade da sua atuação. E nós acreditamos, professor Vila, que esse será o maior legado que nós deixaremos dessa intervenção do Rio de Janeiro. E realmente o senhor tem razão, diferente, por exemplo, da ocupação da favela do Alemão, da Maré. Na Maré nós ficamos 14 meses, foram aí quase 400 milhões de reais gastos. Uma semana depois de termos saído, tudo havia voltado ao que era antes. Então a nossa preocupação é que isso não volte a acontecer. Quanto ao segundo aspecto que o senhor tocou, houve um processo no Brasil decorrente da ideologização que os direitos humanos
perderam o caráter fundamental, que é a universalidade. Então se qualificou a violência, né? Se passou a ter uma violência boa, justificável, e uma violência má. Normalmente a violência do Estado é considerada a violência má. E assim a questão dos direitos humanos, do direito à vida, à liberdade, etc., também se qualificaram, se ideologizaram. Então, de um lado é supervalorizado e do outro lado é negligenciado. E isso, na minha opinião, tem feito um mal muito grande para o nosso país. E quando se fala de violência contra a mulher, se fala de violência racial e outros tipos que nós temos visto por aí, preconceitos, etc., é porque está nos faltando, na verdade, é o básico, que é o respeito à pessoa humana em geral. Perguntar uma questão complexa, saindo um pouco da questão do Rio e tal. Fala-se muito, durante os últimos 2 anos, especialmente, de um artigo da Constituição. Parece que o artigo 142. Sim. A intervenção chamada pela imprensa ou por alguns movimentos de intervenção militar constitucional. O senhor, o que o senhor, em nome do Exército, teria a dizer daqueles que falam, olha, é necessária a intervenção militar constitucional para resolver os problemas do Brasil? A questão-chave é se discutir por que se chegou a esse estado de coisa em que as pessoas veem de uma intervenção militar como último recurso para restaurar condições mínimas de funcionamento da sociedade. O que aconteceu com o nosso país, professor Vila, ao longo desses últimos 30 anos? Né? O que fizeram com a nossa democracia? Então, e nós, as Forças Armadas têm tido um papel absolutamente democrático, e nós, em funções dessas demandas, de um lado e de outro, nós estabelecemos, isso não é uma criação, isso é uma constatação, de atuarmos em 3 pilares, com base da legalidade, atuação sempre respaldado por princípios legais, com base da legitimidade e com base da preservação da democracia, da Constituição e defesa das instituições. E com isso nós pretendemos demonstrar à sociedade que ela não precisa mais ser tutelada. Hoje nós temos instituições que, bem ou mal, funcionam cada uma dentro da sua esfera de atribuição. Hoje está surgindo uma questão que tem nos preocupado um pouco, além desses 3 aspectos, é uma tentativa de submissão do Brasil a organismos internacionais, né, que emitindo pareceres, há uma intenção também ideológica de nos submetermos a essa intervenção. Isso diz respeito à soberania e é uma questão que nos preocupa agora, momentaneamente também. O Exército tem candidato nessa eleição? O Exército? É. Não, professor. O Exército não tem candidato. Isso só a política partidária, enfim, nossa preocupação é não permitir ou conduzir para que se mantenham as condições para que as instituições funcionem. E nós não percamos essa grande oportunidade de o povo brasileiro agora assumir um protagonismo, né, e definir, em linhas gerais, qual será o nosso futuro. Perguntar uma questão ainda para o senhor em Espinhosa. Depois eu queria falar de Roraima. O Exército se envergonha dos 21 anos de regime militar? Esses 21 anos de regime militar, professor, e o senhor é um estudioso disso, eu sei, acompanha as suas obras, eles têm que ser considerados dentro daquele contexto, não é? Que vivíamos um período de Guerra Fria, de ideologização, de interferências externas. Como disse, cometemos o erro de permitir que a linha de confrontação da Guerra Fria passasse dentro da nossa sociedade. Ali houve uma quantidade muito grande de acertos e de erros que tem que ser analisados do ponto de vista histórico para que retiremos as lições adequadas para construirmos
o nosso futuro. Mas, enfim, foi a história que caminhou dessa forma, né? Cada um a protagonizou de acordo com as suas circunstâncias, e é assim que tem que ser encarado. General, Roraima é uma preocupação. Roraima não era assunto. Até recentemente ninguém falava de Roraima. Afinal, para muitos é tão longe que alguns sequer sabiam da sua existência. Assim é a população em geral. De uma hora para outra, Roraima, dada a gravidade dos fatos, a grande entrada de imigrantes de origem venezuelana, virou um grande assunto nacional. Diz que entra cerca de 800 por dia, já é um número enorme, apesar que outros países receberam mais venezuelanos, como a Colômbia, o próprio Chile, Peru, Equador, até a Argentina e tal. Como é que é a atuação do Exército? Muitos falam assim, olha, é necessário fechar a fronteira, é necessário uma ação do Exército para impedir o que está acontecendo em Roraima. O que o Exército está fazendo em Roraima? Essa questão de fechar a fronteira, ela está fora de cogitação, até porque é inconstitucional. O Exército foi empregado, primeiro para organizar a fronteira, não é? E montamos as estruturas ali de recebimento, de triagem, da parte do atendimento das necessidades imediatas, de alimentação, de alojamento, de saúde, vacinação e etc. E aí, essa estrutura toda é montada com a finalidade de viabilizar depois a internação dos imigrantes. E aí se constitui um gargalo, não é? Porque o fluxo de internação não estava atendendo ao fluxo de entrada na fronteira, e aí se houve ali um congestionamento que acabou gerando problemas até de violência. Essa questão o governo, por intermédio da Casa Civil, coordenando a ação de outras instituições, está se normalizando, vamos dizer assim. Agora, o caso de Roraima é muito emblemático, porque estamos pagando uma quantidade muito grande de erros cometidos ao longo dos últimos anos, e gerando déficit de soberanias. Primeiro, a política externa, a posição do Brasil em relação a tudo que vem acontecendo na Venezuela. Segundo, internamente, dentro desse contexto amazônico, das teses de internacionalização da Amazônia, nós fomos permitindo o déficit de soberania e muitas medidas estruturantes que poderiam ter hoje criado condições de normalidade no funcionamento do Estado não foram realizadas. Então houve uma demarcação quase irresponsável de terras indígenas, sem atentar para as necessidades da população. Por exemplo, o Roraima até hoje é dependente da energia elétrica vinda da Venezuela, tanto porque não se permitiu a construção de uma represa hidrelétrica dentro da Raposa Serra do Sol, da terra indígena, como também os índios Vaimiri e Aturari até hoje não permitiram que a linha vindo de Tucuruí atravessasse a reserva para abastecer Roraima. Tinha assim uma série de outros aspectos que ao longo dos tempos não foram sendo considerados, e hoje nós estamos com uma situação extremamente perigosa, de uma iminência, por exemplo, de o Estado inteiro ficar sem abastecimento de energia. O senhor conhece muito bem a Amazônia, né? Então, aproveitando esse gancho de Roraima, estendendo para a questão das fronteiras do Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma maior extensão de fronteira, acho que é o terceiro, acho que é o terceiro. É o terceiro, se não me engano. Muitas vezes, até isso eu aprendi aqui, outro dia que o general Ramos não sabia, a fronteira dos Estados Unidos com o México, se nós olharmos a fronteira do Brasil com nossos países vizinhos, é 3, 4 vezes superior à extensão aqui. Isso. Portanto, e a gente sempre fala muito, né, da questão dos problemas dos Estados Unidos e tal. Não dá a impressão, assim, um observador que não tem o domínio das questões militares, que as fronteiras brasileiras estão despoliciadas. Dá a entender, assim, a nós que há contrabando de armas, drogas, contrabando propriamente dito, provavelmente bases até terroristas, se fosse o caso, nas três fronteiras, na região das três fronteiras, há muita preocupação. Duas questões, general.
Vilas Boas, a primeira questão, elas estão devidamente sob controle nacional, as fronteiras nacionais? E segundo, há recursos suficientes para que as fronteiras sejam devidamente controladas pelo Estado brasileiro? Essa questão de fronteira, ela é realmente séria, importante e sensível. Nós temos 17 mil quilômetros, quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. E só na Amazônia são 11 mil quilômetros de fronteira. Fazemos fronteira com 3 países produtores de cocaína e um país produtor de maconha. Então, a estrutura que nós temos para monitoramento e vigilância da fronteira é ainda extremamente precária. Nós fizemos a aposta e desenvolvemos um projeto chamado CISFRO, de largo e intenso uso de tecnologias que multipliquem essas capacidades para que a gente dê essa resposta. Porque quase a totalidade dos problemas de criminalidade urbana são decorrentes do que passa na fronteira. Drogas, armas, contrabandos, enfim, são os chamados crimes transfronteiriços. Então, a nossa aposta é desse projeto, grande projeto CISFRO, que não é um projeto militar, é um projeto que estará nas estruturas disponibilizada para todos os órgãos de segurança e de Receita Federal, etc., para que nós melhoremos esse monitoramento das fronteiras. Então, realmente, é uma vulnerabilidade muito grande que o Brasil ainda tem, porque nossas fronteiras não são fronteiras de separação, são fronteiras de integração, de interrelacionamento com os países vizinhos. Mas tem que haver um controle, um mínimo de capacidade de controle, e nós estamos longe de exercê-lo. E os recursos destinados, especialmente ao Exército, são suficientes para as tarefas que o Exército tem de desenvolver, tanto no controle das fronteiras nacionais, como na segurança interna do país? O nosso problema, professor, é que hoje se consagrou o conceito moderno de defesa, que a defesa deixou de ser simplesmente se preparar para fazer face ao inimigo. Hoje, desde a queda do Muro de Berlim, a defesa, as estruturas de defesa, tem que estar em condições de atender a todas as demandas da sociedade dentro do território nacional. Então, e isso exige um sistema permanente de preparação, né, de recompletamentos e etc. E nós vimos, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, não é? Sim. Fomos intensamente utilizados. Estamos lá distribuindo água para 3 milhões de pessoas do Nordeste, ajudamos a preservar o meio ambiente, ajudamos a cuidar de índios, participa de campanhas de vacinação contra essas vetores de transmissão de doenças, enfim. Então, isso tem levado a que, tanto da parte de investimentos, quanto da parte do funcionamento, da manutenção dessa máquina, né, funcionando, os recursos tenham sido insuficientes. Né? Isso vem se agravando de decorrência direta da crise econômica que o país está vivendo. Sobre a questão da indústria bélica brasileira, tal, e da sua importância, né? Durante um certo período, a indústria bélica, a partir dos anos 60, ela teve muita importância aqui no Brasil. Eu acompanho assim como historiador e como participante daquele momento histórico, tal. E no momento da Guerra Fria. Hoje vivemos uma outra conjuntura histórica em que a questão é mais complexa, o senhor mesmo disse, que o conceito de defesa mudou muito. Como é que fica essa questão? Não era importante o Brasil ter, não autonomia, porque ninguém tem autonomia plena nisso, mas ter uma presença de uma indústria bélica tão atuante como já teve? Me parece que nós chegamos a ocupar o 8º lugar do mundo em termos de produção de material de defesa. A estruturação, né, da base industrial de defesa, ela tem um caráter estratégico e, portanto, depende de uma priorização, de uma participação ativa dos governos. Essa é uma questão importante, professor, porque o que nós podemos considerar como uma das funções da defesa é a de contribuir para o desenvolvimento nacional, tanto do ponto de vista econômico,
das empresas, de geração de empregos, como também da desenvolvimento científico e tecnológico. Considerando ainda que as tecnologias hoje, quase todas são de caráter dual. Então, por exemplo, tecnologia desenvolvida pela empresa Iveco, que produz o blindado Guarani, desenvolvido aqui totalmente no Brasil, muitas dessas tecnologias estão sendo utilizadas hoje em implementos agrícolas. Então, esse é só um exemplo para mostrar e que nenhum país, grande país do mundo, dispensa a utilização deste vetor como injeção do desenvolvimento, tanto econômico quanto científico e tecnológico. Então, realmente, é importante que o Brasil caminhe nesse sentido. Além do aspecto de aumentar o nosso peso específico e a nossa chamada capacidade de dissuasão, que tem a ver com o que nós comentamos antes, que é definir o nosso papel, o papel que nós queremos cumprir no mundo. Há algum tipo de integração, General Vilas Boas, do Exército com os outros exércitos vizinhos? Eu digo isso porque, em meio à campanha eleitoral, foi falado muita coisa, de um dia ter Forças Armadas na América do Sul, uma certa confusão nessa questão. Mas deixando de lado esse peso mais pitoresco, sim, algum tipo de integração das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, com os países vizinhos? Dizem que quando as ideologias ficam velhas, elas se mudam para a América do Sul. Então, as relações entre os países da América do Sul ainda estão muito ideologizadas. Então, não foi possível, até hoje, estabelecer bases comuns para uma estruturação de um sistema coletivo de defesa da América do Sul. Diferente, por exemplo, do que acontece na OTAN, não é? Independente disso, mesmo sob as diferenças ideológicas, vamos dizer assim, e de relacionamento dos países, as Forças Armadas têm um relacionamento muito intenso. Se consagrou no mundo uma chamada diplomacia militar. Então nós temos um muito intenso intercâmbio com as Forças Armadas da América do Sul. Todas elas, em todos os níveis, não é? De contatos permanentes, por órgãos setoriais. Então, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, na área de inteligência, na área de Estado-Maior, e troca de instrutores, de alunos, de assessores, de consultores. O Brasil, temos já uma tradição de participação muito intensa em missões de paz. Então, isso são vetores, ferramentas de aproximação muito grandes. E muitas vezes, diante de alguns problemas específicos, bilaterais, esses canais de comunicação militares são os que se mantêm. Nós tivemos exemplo relativamente recente, no caso do Paraguai, aquela crise com o Paraguai, os canais militares foram utilizados, né, para a manutenção das comunicações. E a própria Venezuela, você vê que o nosso embaixador foi expulso, mas o adido militar lá permanece e o nosso ministro da Defesa tem mantido contato com o correspondente dele na Venezuela. Então esse é um papel muito importante. E a estrutura de defesa também cumpre de acordo com esse conceito moderno de visão sistêmica da defesa. O Brasil teve algum acordo no campo do Exército, uma troca de oficiais, de visitas, por exemplo, com a Venezuela? Já foi muito mais intenso, já foi bastante intenso. Hoje está restrito apenas à troca de adidos militares e nós temos um instrutor lá na Escola Militar da Venezuela. Então, exatamente por uma visão ideologizada que acabou nos afastando, vamos dizer assim. Mas
esses canais, eles potencialmente estão estabelecidos ainda. O senhor, em certo momento, vou voltar à ordem do dia, o senhor diz assim, no final da ordem do Dia do Soldado, dia 25 de agosto, é chegada a hora de dizer basta ao diversionismo, à radicalização retrógrada e à fragmentação social. Urge retomar o espírito pacificador de Caxias, que soube, respeitando as diferenças, encontrar um caminho de sinergia e de coesão para o país. Essa é a receita do Exército do país hoje. Me preocupa, professor, que o acerramento das diferenças estejam comprometendo o nosso futuro. Eu fico um pouco preocupado se nós já não estamos minando as condições de governabilidade e a legitimidade do próximo presidente da República. Então, por isso que eu acho que é o momento de nós buscarmos convergência, né? Quando eu me referi a uma mudança na nossa essência, um dos aspectos que está mudando é a nossa tolerância, capacidade de tolerar a diferença. Então, eu acho que este momento é importante, né? Esse sentido de pacificação, de reunificação, de recuperação da coesão nacional, porque é uma semente importante para o futuro do país. Eu queria agradecer a gentileza do senhor que é nosso ouvinte, né? Sou seu ouvinte assíduo e lhe admiro muito, até como historiador, tenho muita inveja de quem é historiador, então aprecio muito as suas posições, seus comentários, e o senhor é muito prolífico, todo o legado que o senhor deixa de obras. Aprecio muito e quero aproveitar para lhe parabenizar. Poxa, obrigado, general. Queria agradecer ao senhor a gentileza de conceder essa entrevista, que acho que é muito importante para quem nos ouve, quem nos assiste, né? Discutindo todas as questões afeitas ao Brasil de hoje, a importância do Exército na história brasileira. Eu queria, portanto, agradecer ao senhor essa gentileza de ter nos recebido aqui. Muito obrigado, professor. Por favor, pessoas que a gente conhece sem conhecer, aquela equipe do Jornal da Manhã da Jovem Pan, transmite um abraço a eles. Se o senhor permite, transmitir um abraço também aos militares e à família militar, que com certeza são seus ouvintes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.